Olá pessoal, bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 19 de agosto de 2025 e este é o nosso episódio número 1181. Hoje vou dar uma atualizada nos números da Tupy, que ficou, admito, um pouco esquecida aqui na minha planilha. Tem 2 anos inteiros de DFP, né? Ou seja, de demonstrações financeiras anuais, que eu ainda não anotei. Tentar entender, eu nunca fui investidor na Tupy, né? Digo isso como gestor, né, da parceria de investimentos que eu tomo conta. Então, tentar entender aqui o motivo, né? Bom, primeiro aqui uma dívida bruta sobre o patrimônio líquido alta, né? 1,16 vezes aqui na última vez que eu anotei. Passivo sobre patrimônio 2,38 vezes. Nenhum desses dois números assim, demonstra grave perigo, né? Não é bem assim, mas tem outras empresas com balança bem mais leve, né? É notável também uma direção aqui de um balanço ficando mais pesado, né? Ao longo dos anos. Liquidez corrente 1,9, também uma queda aqui ao longo desses últimos 5 anos, muito, muito sutil, na verdade, né? Bom, essa dívida aqui de 3 bilhões e 500, ela fica mais marcada quando a comparamos com os lucros pregressos, os fluxos de caixa livre pregressos, né? Que, supondo que o futuro ficasse igual ao passado e a empresa quisesse zerar essa dívida, né? Precisaria de mais de 10 anos. Porque aqui a média de lucro 248, 229, né? Expressivamente mais do que 10 anos. Então, de novo, nada que fala assim, olha, Tupy tá a perigo. Apenas que tem outras empresas que estão mais próximas de simplesmente gerar resultados para os seus sócios, né? E os múltiplos lá naquele momento, estava aqui, 16 vezes o lucro médio dos 10 anos pregressos, 15 vezes o fluxo de caixa livre dos 10 anos pregressos, e por aí vai. Bom, vamos pegar os números agora. O que é a Tupy, né? É uma indústria, né? Componentes estruturais de peças de engenharia, blocos, cabeçote motor, conexões de ferro maleável, né? Assim, não é exatamente uma indústria que eu tenho, que nós temos, né, na nossa parceria, uma posição, né? Mas nós temos coisas que antecedem isso aqui, né, que é a metalúrgica Gerdau, né, então fabrica aço, né, e antes a Vale, que faz a extração de minério de ferro, né, essa é a principal atividade, né, e essas duas são bastante importantes, né, são bastante relevantes na nossa carteira hoje em dia, da ordem de 40% do patrimônio está investido nessas duas empresas, né? A Vale, no caso, parcialmente através da Bradespar, né? Que ela não sei se é 100%, mas é quase 100% investida na Vale. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? Porque se fosse investir na Tupy, estaria concentrando muito nesse fluxo aí. E é um fluxo que depende de algumas coisas, né? Das taxas de juros no Brasil, né? Para o mercado interno, né? Que estão muito altas, né? E barateando, ela provavelmente incentivaria mais vendas, né? Dessa cadeia aí. E agora, né? De tarifação externa e tal. Bom, falei muito, mas vamos ver aqui os números recentes, né?
Vou ver o ano inteiro, não vou chegar em 2025 nesse vídeo. Então vamos pegar os números aqui. Então estamos aqui, ó, passivo consolidado. Vou primeiro fazer 2023, tá? Então patrimônio líquido. Tá aqui, ó, 3 bilhões 328. Passivo. Então tem o circulante aqui, 3 bilhões 247. E o não circulante, 3 bilhões 710. Então 6 bilhões 957. Vejamos a dívida. Então fica aqui, ó, financiamentos e empréstimos, 622. Acredito que debêntures estão separados, né, de financiamentos e empréstimos, então 41. Esses são os de curto prazo. Já os de longo prazo aqui, 2 bilhões 133, financiamentos e empréstimos, e mais 994 de debêntures. Total, 3 bilhões 790. Então, o balanço fica um pouco melhor aqui, mais leve, né, a princípio, tanto para a dívida quanto para o passivo comparado com o patrimônio. Liquidez corrente, ou seja, a razão entre o ativo circulante ou corrente, 6 bilhões 187, e o passivo circulante ou corrente, 3 bilhões 247. Então, 1,91. Tem estado bem estável aqui, né? Variação aqui de casas centesimais. Receita, 11 bilhões 368. Tem um ano meio faltando aqui na receita. Mas o que se vê aqui é uma receita crescendo, né? De 2016 para 2023, já ajustado pela inflação, a dobra, basicamente. Lucro, 517 milhões. Então observem aqui um bom ano de lucro. Vou fazer o ajuste pela inflação. Efetivamente aqui o ano com mais lucro desde 2010, pelo menos, né? Fluxo de caixa livre. E o browser deu uma travada aqui, vamos ver se ele reagiu. Tá aqui. Temos aqui, ó, o operacional 829. E soma-se com o de investimento, que nesse caso é negativo, menos 735. Então dá 94. Muito melhor do que no ano anterior, mas completamente diferente dos lucros, né? O que é sempre, quando é assim a longo prazo, é estranho, mas o fato é que não é, não. Deixa eu até fazer o seguinte, vou deletar isso aqui, porque são números antes de ajustar pela inflação, portanto, não são úteis. A média aqui, olha... não, isso aqui está errado, porque ainda não está contemplando esse número aqui. Bom, busquei os números de 23. Vamos agora para os de 24. Opa, estava lá. E aí a gente pensa um pouco, né? Então vamos aqui, ó. Mesma coisa, patrimônio líquido. 3 bilhões 499. Então ele sobe em relação ao ano anterior. Porém, vamos ver aqui após a inflação, olha. Após a inflação, na verdade, ele cai. E o patrimônio líquido já esteve maior aqui em 2016 a 2019. Mas, grosso modo, tá tipo estável, vai, em torno de 3,5. Esses anos todos aqui. Patrimônio líquido, quer dizer, passivo. Então, o circulante aqui, 3 bilhões 391. E o não circulante, 4 bilhões 621. Então, tem uma subida aqui no passivo. Agora, as dívidas, olha, 559 de financiamentos e empréstimos, mais 80 de debêntures, esses dois de curto prazo, né, o pagamento.
mais aqui 2 bilhões 639 de financiamentos e empréstimos, mais 1 bilhão 493 de debêntures. Então, 4 bilhões 771. Então, o balanço volta a ficar pesado, mais pesado aqui. Não apenas volta, como ele fica... a dívida para o seu patrimônio, por exemplo, digamos que ela bate o recorde aqui desde 2016. 1,36. Então, esses números aqui já colocam a Tupi naquela caixa do difícil demais de dar uma opinião, né? Entram incertezas aqui. Incerteza sempre tem, né? Mas elas vão ficando muito grandes. Bom, liquidez corrente aqui, 7 bilhões 460, ativo circulante, divide isso pelo passivo circulante, 3 bilhões 391. Então, 2,2. Sobe aqui, mas também ela pegou uma dívida aqui expressiva, né? 1 bilhão de dívida aqui no receita, 10 bilhões 665. Então aqui a receita cai, né? Vamos ver lucro, 82, lucro cai. E vamos ver fluxo de caixa livre. Então é aquilo, vai ser o operacional, neste caso 1 bilhão 353, olha a discrepância, né? Os outros números caíram, mas o operacional aqui subiu e bastante. Soma isso com o investimento, menos 640, 713 milhões. Como é que pode, né? O fluxo de caixa melhora tanto, mas o patrimônio não melhora e tal. Enfim. Agora, vamos pegar aqui esses anos como referência para as médias de 10 anos e 5 anos. Então, olha, vamos dizer que ela é capaz aqui de gerar 250 milhões de lucro ou fluxo de caixa livre por ano. E tem uma dívida de 5 bilhões. Então, são 20 anos quase, 19 anos, né? Para pagar essa dívida, se ela quisesse. É muita coisa, né? Então, realmente, é difícil investir nessa empresa para quem não está short, né? E para quem está short também é meio difícil. Mas, enfim, outro assunto. Então, vamos ver aqui. Tupi Brasil. Quero pegar o preço atual dela, né? Porque com esses números, eu chutaria, né, que a cotação faria sentido ela descer, né, do que estava ali, 3 bilhões 628. 1 bilhão 917. De fato desceu aqui. Então faz sentido, né? E agora aqui fica bem interessante de pensar. Ó, só tu persistir nesses números, tá? Para consulta futura aqui, ó, 7,50 e 6,69. Então, esse Shiller PE, vamos dizer assim, né? Ou seja, esse preço sobre lucro, considerados os lucros médios dos últimos 10 anos, né? 7,5 vezes. Em circunstâncias normais pareceria bem atraente, né? Ainda mais aqui o fluxo de caixa livre, né? Menos de 7 vezes. Aí tem dois aspectos. Primeiro, a dívida, né? Que a dívida de certa forma é preço, né? Porque você vai ter que pagar, né? Como dono. E o fato de ter outras empresas, né? Com múltiplos até melhores e com perfil, né? Níveis de endividamento muito mais baixos, né? Uma que é super controversa, né? É a própria Petrobras, né? Muita gente fala muito mal, né? Ontem, anteontem, sei lá, foi comentado que o Howard Marks, né, um investidor muito famoso, né, desfez a posição dele de Petrobras completamente, tudo bem. Mas assim, olha, a dívida sobre patrimônio, 0,42 vezes aqui. Perdão, viajei. Aqui. Dívida sobre patrimônio, 0,39 vezes, ou seja, está melhor. Tá, tem um passivo sobre patrimônio de 2 vezes, não é assim o mais leve. Devia no fim do ano passado 140 bilhões, porém gera na média dos últimos 5 anos 50 bilhões por ano de lucro, ou seja, pagaria em 3 anos essa dívida.
E se olhar o fluxo de caixa livre, aí é 150 bilhões. Esse fluxo de caixa livre aqui realmente, né, parece prodigioso, parece até difícil demais de acreditar, né? Nos últimos 3, 6, 7... Cara, nos últimos 9 anos aqui. O fato é que pagaria essa dívida em 1 ano e pouco, 2 anos, velho. Não, na verdade em menos de 1 ano aqui, né? Então a dívida parece muito leve, né? E o múltiplo, né? Tá aqui 8,50 vezes o lucro dos últimos 10 anos da média, 4,40 da média dos últimos 5 anos. E quando for considerar o preço em relação ao fluxo de caixa livre, 2,85. É mais barato. Então é disso que eu falo, né? Então e é por isso que eu vou deixar a Tupi aqui na caixinha do difícil demais de dar uma opinião, e vou no próximo episódio eu volto com outra empresa. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.